Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de junho de 2025. São 9 horas da manhã. Sabadão frio aqui em São Paulo e a situação política esquentando. E esquenta por uma simples razão. Carla Zambelli deu muita sorte por um lado e deu muito azar por outro. A sorte da Zambelli é ter se afastado de Jair Bolsonaro lá nos estertores de 2022, após a eleição, quando Jair culpou a Zambelli pela sua derrota. Para o Jair Bolsonaro, a Zambelli tirou aquele pouquinho de votos que faltou para ele ganhar do Lula. Por quê? Porque ela saiu de arma em punho por um bairro nobre aqui de São Paulo, região da Avenida Paulista, com a arma apontada para um homem que passou por ela, um jornalista, um homem negro, que passou por ela, disse alguma coisa sobre a eleição, que ela ia perder, alguma coisa nesse sentido, e ela, furiosa, levantou junto com seus capangas e perseguiu o homem pelas ruas aqui do bairro dos Jardins, em São Paulo, inclusive dando tiros para o alto, né? Ela foi condenada por isso e também foi condenada porque antes da eleição, quando Jair Bolsonaro ainda a tratava como aliada próxima, ela levou até ele o hacker Walter Delgatti para invadir o sistema do CNJ para tentar provar que o sistema do TSE era vulnerável a invasões. O hacker não conseguiu invadir o sistema do TSE e acabou invadindo o do CNJ e com a finalidade de usar aquilo para mostrar a fragilidade do sistema eleitoral. Foi uma burrice, outra burrice que a Zambelli fez e o Bolsonaro não endossou. Ele chegou a não endossar isso, mas a Zambelli fez assim mesmo porque ele achou bobagem. Muito bem, o que é que acontece? Toda essa novela da Carla Zambelli que tem acontecido, a fuga dela, a visão dela de que era intocável, contrariando o seu advogado, né? O advogado da Zambelli avisou: Zambelli, não vaza porque você não vai ficar intocável em lugar nenhum. Ela decidiu que ia vazar do mesmo jeito e vazou, fugiu do país, mas agora ela pode ser capturada, até porque Valdeci Urquiza é um delegado brasileiro que foi o responsável pela inclusão da Zambelli no sistema da Interpol, porque a Interpol tem um comitê que decide se vai ou não colocar alguém na lista vermelha ali para ter uma ordem de captura internacional. Outros bolsonaristas ficaram de fora da lista vermelha porque houve uma manipulação política na Interpol que acabou impedindo, por exemplo, Alan dos Santos e outros de figurarem na lista vermelha da Interpol, mas também o crime deles, a razão pela qual eles estão sendo procurados é por escrever bobagem no Twitter, né? Escrever ataques ao STF, notícias falsas. Já o caso da Zambelli não, um caso muito concreto, ela tem a perseguição armada em São Paulo e tem a invasão ao CNJ. É outra conversa, são crimes comuns que ela cometeu, não são crimes políticos, né? Muito bem, o que é que acontece? A Zambelli, não foi muito noticiado isso, foi tratado com uma certa discrição,
mas ela saiu do Brasil furiosa com Jair Bolsonaro, e agora a possibilidade de ela ser repatriada ao Brasil, ser presa pela Interpol e repatriada ao Brasil é muito grande, e já há notícias de que a Itália não pretende bancar o caso da Zambelli. Ou seja, a Zambelli voltando para o Brasil, ela é um risco enorme para o Bolsonaro, porque ela vai ficar desesperada. Ela já tem demonstrado por várias razões aí que colocou a mãe, o filho, para falarem que eles não têm como se sustentar, e ela diz que não suporta a prisão. Ou seja, a Carla Zambelli, presa e repatriada, ela é um risco gigante para o Jair Bolsonaro, porque ela não vai demorar uma semana para fazer uma delação premiada. Ela tem o que delatar? Tem. A Carla Zambelli, antes do dia da eleição, do dia anterior à eleição, que ela saiu perseguindo o sujeito aqui em São Paulo, ela participava do núcleo duro do bolsonarismo e teve acesso às ideias do Bolsonaro de golpe e tantas outras ideias, e inclusive outros casos, além do golpe, outras coisas que ela pode saber. A Carla Zambelli é, sim, um arquivo vivo, e é por isso que não houve uma ruptura formal do Bolsonaro com ela, apesar de ele já vir escanteando-a há muito tempo. Ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, alguns meses antes de sair do Brasil, acusando o Bolsonaro de falta de amizade e saiu do Brasil magoada com ele. Inclusive, nessa entrevista à Folha de São Paulo, ela meio que ameaçou o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a bloqueá-la no WhatsApp, porque ela, quando foi condenada, pediu o apoio do Bolsonaro. Então, a Carla Zambelli promete vingança contra o Jair Bolsonaro, e você vai ver os detalhes disso nesta edição. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então, isso aí, essa medida que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. É 5 que você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você dá 1 milhão de votos. 1 milhão de votos contra o Brasil todo. Entendi. A senhora se vê, de certa forma, abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim. Esperava apoio, né? Durante tanto tempo, desde 2013. Eu fui eleita em 2018, mas desde 2013 eu apoio o Bolsonaro, né? Antes, como ativista, nas causas dele, ajudei na eleição de 2018. Durante todo o governo, eu acho que eu fui uma das pessoas de mais linha de frente dentro do Congresso para poder defender o governo, o presidente, enfim. E eu esperava que ter algum tipo de retribuição em relação a isso, né? Ou seja, contar com a amizade dele nesse momento difícil. Mas eu acho que não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento que precisavam, né? Críticas públicas de Jair Bolsonaro a Carla Zambelli tiveram impactos muito fortes na situação que eu vou descrever agora. Deputada está foragida desde quarta-feira. O Bolsonaro não apenas criticou a Carla Zambelli, mas também a bloqueou no WhatsApp após uma mensagem que ela questionou a sua postura de estadista durante o ato de 7 de setembro de 2024. Além disso, há relatos de que ele a repreendeu com palavrões em uma reunião do PL, pedindo que não se aproximasse. Esses episódios de humilhação pública reforçaram a percepção de que Zambelli era indesejada no círculo bolsonarista. Carla Zambelli pode sim ser capturada na Itália, especialmente devido à sua inclusão na lista vermelha da Interpol e ao mandado de prisão preventiva emitido pelo STF. Sua cidadania italiana não a torna intocável, pois a legislação italiana e o Tratado de Extradição com o Brasil permitem sua detenção e possível extradição, como no precedente de Pisolato. Carla Zambelli tem a possibilidade legal e motivações pessoais
mágoa a pressão judicial para fazer uma delação premiada contra Jair Bolsonaro, especialmente em casos como a tentativa de golpe ou a invasão do CNJ. Ela pode dizer que foi a mando dele. E tudo isso aumenta muito a chance de ela dar vazão ao rancor. O que acontece com Zambelli, após o STF manter a sua condenação de 10 anos, é que ela está aí fugitiva do Brasil, está na Itália, não pode sair da Itália. Se ela sair da jurisdição da Itália para qualquer país da Europa, a Interpol prende. Não pode ir para lugar algum, e ela tinha anunciado planos de percorrer a Europa falando mal do STF. E esses planos foram por água abaixo, agora acabou. Ela não pode pisar fora da Itália, e mesmo na Itália, a possibilidade de ela ser extraditada pela Itália é muito alta. Já houve sinalização do governo italiano de que não vai acobertar a Zambelli, porque os crimes que ela cometeu são muito diferentes dos crimes do Alan dos Santos, do Oswaldo Eustáquio, que cometeram crimes de postar fake news, desautorizando o sistema eleitoral nas redes sociais. A Zambelli não. Ela tem vídeo, por exemplo, que vai ser apresentado para as autoridades italianas, ela perseguindo o homem de arma em punho, não é? Mostrando que é um cidadão respeitável, que não tem ficha policial, não tem nada, e vai ser apresentada a prova de que ela mandou invadir o Conselho Nacional de Justiça, o site do Conselho Nacional de Justiça, para postar uma ordem de prisão falsa contra o magistrado. Então, evidentemente, a justiça italiana não vai ter como segurá-la, né? E no Brasil, ela já disse várias vezes que não suportaria a prisão, né? Não suportaria a prisão, e tem colocado a mãe, o filho. A Carla Zambelli está numa situação terrível, e ela vai romper a corda se for repatriada. O fato é que na rota de fuga, Zambelli continua a votar nas sessões da Câmara. Ela é uma pessoa sem noção, é uma pessoa que não tem freios morais, ela não tem autocensura. Então ela faz qualquer coisa, por isso ela fez tudo o que ela fez até hoje. Imagine que ela, enquanto estava fugindo, ela pelo celular foi votando nas sessões da Câmara dos Deputados, como se estivesse no Brasil, e declarando presença, né? Além disso, o Bolsonaro já acusou várias vezes, como você sabe, ter tirado a eleição dele, que ela tirou a eleição dele com aquela perseguição armada, e, enquanto isso, os bolsonaristas passaram a acusar a Carla Zambelli de traição, porque ela fez críticas à postura do Bolsonaro em 2023, na verdade, né? Em 2023, em fevereiro, quando ele estava nos Estados Unidos, ela criticou, falou que ele tinha que estar aqui no Brasil e não nos Estados Unidos, e aí os bolsonaristas ficaram furiosos com ela. A Zambelli rebateu o Bolsonaro, já dizendo, neste ano, aqui em março, depois de anos de silêncio, ela rebateu o Bolsonaro, dizendo que ele perdeu por outro motivo, que ela não tem culpa nenhuma, se defendeu, desafiou o Bolsonaro publicamente, inclusive, né? E a cúpula do PL teve que entrar em campo para amenizar o climão entre a Carla Zambelli e o Bolsonaro, porque o Bolsonaro começou a fazer críticas públicas a ela, e a Zambelli começou a responder tudo isso neste ano, né? E os integrantes da cúpula do PL tiveram que atuar para amenizar a relação entre a Zambelli e ele. Membros do partido procuraram o ex-presidente e pediram para ele que parasse de fazer críticas públicas a Zambelli, e ela estava aí em ponto de bala para ser presa, e o Bolsonaro criticando, né? Ficaram com medo do que ela pudesse fazer. Além disso, o Bolsonaro bloqueou a Carla Zambelli no WhatsApp após ser cobrado pela deputada. Isso é agora do começo de abril. Ele bloqueou ela no WhatsApp após ela fazer uma cobrança por conta da condenação dela. Ela fez uma cobrança de apoio dele e ele pegou e bloqueou. E isso fez com que ela, ignorada pelo PL, foragida,
e promete se apresentar agora às autoridades italianas para tentar convencer as autoridades italianas que ela é vítima de uma perseguição política. Ela aposta no fato de a Itália ser governada pela direita. Mas aí também tem o judiciário italiano, né? Não é uma decisão muito fácil. E, como eu já disse, o governo italiano, a Giorgia Meloni, a premier italiana, ela já fez recentemente uma besteira, ela repatriou para o próprio país, ela libertou, na verdade, um torturador, um criminoso internacional, só porque ele era de direita, e depois os crimes dele vieram à tona, ela ficou numa situação difícil. Com a Zambelli, sem apoio do Bolsonaro, é muito difícil que ela consiga ficar na Itália. Ela fugiu do Brasil magoada com o Bolsonaro, disse um aliado, né? E agora a Zambelli, com essa mágoa, está na contingência de ser repatriada. Mesmo com a cidadania italiana, ela pode ser extraditada. O advogado dela disse para ela não fazer isso, para ela parar de atacar o STF, porque ela ia se dar mal. Ela não deu ouvidos, o advogado deixou a defesa dela por causa disso. E agora, esse brasileiro, o Valdeci Urquiza, sobre o qual eu já falei aqui no blog da Cidadania, foi o responsável por incluir a Zambelli na lista vermelha, porque ele é o chefe da Interpol. Olha o azar da Zambelli. Esse sujeito é o chefe da Interpol agora. E ele colocou a Zambelli na lista vermelha, e ele vai caçar a Zambelli por toda a Europa. Ela não pode nem pensar em pisar fora da Itália, que ela vai ser presa na hora. Ela que disse que ia percorrer a Itália falando mal do STF. E você veja, você tem a situação do Bolsonaro, não para de piorar. O Braga Neto pediu para não ser transmitido o interrogatório ao vivo. Como eu disse no Primeiras Notícias de sexta-feira agora, os bolsonaristas estão em pânico com esse julgamento, porque vai ser tudo passado na televisão, todas as provas, e os bolsonaristas não vão deixar de assistir. Porque o bolsonarismo, o próprio Bolsonaro, o núcleo duro, faz com que as igrejas, com que todo mundo fale para os bolsonaristas, para eles não assistirem ao noticiário, para não se contaminarem. Mas agora vai ser muito difícil de impedir que eles queiram ver como o Bolsonaro vai reagir, vai esmagar o tribunal, vai fazer um discurso no tribunal ali, para esmagar o tribunal. Eles vão assistir, vão ver tudo aquilo que eles não sabem que existe. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.